Glória ao nome de Jesus. Muito bem. Quero compartilhar com vocês aqui mais uma parábola de Jesus. Eu vou te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 17. Diz assim: Quando desceu com eles, parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Então, olhando para os discípulos, disse: Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados sois vós, que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Mas digo a vós que ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem o que emprestaram. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante. Pois sereis medidos com a mesma medida que vos medis. E lhes contou também uma parábola. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão em um buraco? O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como seu mestre. Até aqui. Eu vou falar especificamente dessa parábola que está aqui no verso 39, né? Onde Jesus diz: acaso um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão num buraco? Contextualizar aqui, Jesus conta essa parábola no meio do Sermão do Monte, né? Lucas, na verdade, é o único que registra essa parábola, que na realidade é mais um dito parabólico, né? Não é exatamente uma parábola no conceito de parábola mesmo, é um dito parabólico. E todo esse contexto aqui, né? Inclusive é importante a gente lembrar que
todo o ensino de Jesus no Sermão do Monte, nos mostra como nós devemos viver uma vez que nós fomos alcançados pela sua graça. Muita gente acredita que é salvo se praticar aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Isso é um engano. Não é a prática daquilo que Jesus ensinou que vai nos salvar. É o sangue de Jesus quem nos salva, é Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos salvou. Uma vez que fomos salvos, alcançados por Ele, arrancados do império das trevas e colocados no reino dEle, nós devemos ter uma conduta, e é isso que Jesus apresenta no Sermão do Monte. Uma vez que nós fomos alcançados e salvos, qual deve ser então a nossa conduta nesse mundo? Então a observação de todo o ensino de Jesus ali no Sermão do Monte diz respeito em como nós devemos viver a partir do momento que fomos alcançados, amém? Então, a gente já estudou o Sermão do Monte de forma mais pormenorizada, e eu não vou fazer isso novamente aqui. Mas só quero trazer de volta essa questão, porque ela é muito importante. A gente não pode se enganar achando que a gente vai ser salvo. Os fariseus faziam isso, né? Eles colocavam sua esperança nas práticas religiosas que eles tinham. Então a gente não pode cair no mesmo erro. Mas Jesus, é interessante também, porque no Sermão do Monte ele começa com bem-aventuranças. Ele vem falando de bênçãos que estão disponíveis. É evidente que a gente lendo o texto, ele está falando de bênçãos que estão por vir, mas também o fato de nós estarmos no reino e observarmos os seus mandamentos e a sua direção, nós desfrutamos já daqui de uma parcela das bênçãos que nós vamos experimentar plenamente lá na graça, lá na eternidade. Então são bênçãos, evidentemente, são bem-aventuranças que estão reservadas para a eternidade, mas que nós já podemos desfrutar aqui. E por isso nós podemos ser felizes, ou por isso nós somos felizes, porque a nossa alegria não está nas coisas que estão presas a este mundo, não estão nas coisas que dependem da nossa força, dependem do nosso empenho. A nossa alegria está nele, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Então, tudo que diz respeito à nossa felicidade não está preso às coisas que são falíveis, coisas que se degeneram. A nossa esperança, a nossa alegria está nele, que é o Deus eterno. Amém? Mas logo após ele falar das bem-aventuranças, Lucas, ele coloca aqui uma série, a maneira como Lucas coloca os ensinos de Jesus aqui é bastante interessante, porque Lucas vai colocando contrastes entre aqueles que estão no reino, a vida daqueles que estão no reino, e da vida daqueles que não estão vivendo debaixo do governo de Jesus. Quando nós vivemos debaixo do governo de Jesus, nós temos uma conduta, e essa conduta se torna contrastante com a conduta daqueles que não estão debaixo do governo de Jesus. Lucas, né, ele coloca ali esse contraste que existe entre esses dois grupos de pessoas, né? Por exemplo, falando das bênçãos para aqueles que são pobres e famintos, bênçãos para os que sofrem, para os que choram, bênçãos para os que são odiados, desprezados, que são insultados pela sociedade. Agora, por quê? Por causa do nome de Jesus. São bênçãos, essas bênçãos estão reservadas para aqueles que passam por todas essas coisas por causa do nome de Jesus. Não é porque eles são injustiçados na vida, mas é por causa do nome de Jesus, porque eles estão vivendo para Jesus. Esses são bem-aventurados. E para aqueles que não estão debaixo do governo de Jesus, ou não se colocaram debaixo da sua direção, há julgamento. Porque Lucas apresenta aqui, aqueles que não estão vivendo no reino, eles estão debaixo de condenação. São ricos, satisfeitos, não sofrem, não choram, não têm tristezas, não lamentam, não são odiados, eles não são desprezados, não são insultados pela sociedade, justamente porque, não é só porque eles são más pessoas, ou são pessoas que a sociedade aceita. Eles não passam por essas coisas, eles não vivem todas
essas questões que estão citadas aqui, são ricos, né? Quem não quer ser rico aqui, né? Mas ele diz que essas pessoas não estão vivendo debaixo do governo de Jesus, e porque eles não vivem debaixo do governo de Jesus, é que eles estão condenados. Não é porque eles são ricos, não sofrem, não é nada disso, mas é porque eles não estão debaixo do governo de Jesus. Então aqui neste mundo eles não sofrem, mas há uma condenação para eles. Mas aqueles que estão sofrendo por causa do nome de Jesus, ainda que nesse momento estejam sofrendo, eles têm uma esperança, há uma esperança, e a esperança é Jesus. Não há condenação para estes, mas para quem está vivendo fora do governo de Jesus, a única esperança que eles têm é a condenação, e é uma condenação eterna. E Lucas então vai fazendo esse contraste, né? Que inclusive fica bastante evidente nos versos, eu anotei aqui, 27 a 31, que ele fala assim: mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, também fazei a eles. Lucas, ele apresenta esse contraste aqui, né? Que fica muito claro, porque as pessoas desse mundo, eles só amam quem os ama. Eles só fazem o bem para quem pode retribuir-lhe o bem. Eles entenda o que eu vou dizer, o altruísmo desse mundo, na verdade é um egoísmo, porque eles só fazem com a esperança de receber alguma coisa em troca. Mesmo que eles saibam que não vão ter nada em troca de alguém, por exemplo, que eles oferecem ajuda, eles fazem por quê? Porque eles querem se sentir bem. Fazer alguma coisa para alguém, para se sentir bem, é egoísmo, não é altruísmo. Porque eles fazem para se sentir bem. É fato que quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente realmente faz, a gente se sente bem. Isso é fato. Mas fazermos para nos sentirmos bem, isso não é, como eu disse, altruísmo. Isso não é fazer o bem por causa da pessoa. É fazer por causa de si mesmo. E a gente tem que evitar isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter responsabilidade com aqueles que sofrem. E nós devemos nos empenhar para ajudar aqueles que sofrem. Mas por causa deles, porque o nosso desejo deve ser que eles sejam abençoados. O nosso desejo é que eles realmente alcancem a felicidade. O nosso desejo é que eles saiam, deve ser que eles saiam daquela condição e estejam vivendo em uma outra condição. Não simplesmente que a gente faça o bem naquele dia e depois a gente lava as mãos. O nosso desejo é que de fato as pessoas sejam transformadas, ainda que isso para nós se torne uma coisa não muito agradável, porque existem pessoas que vão para lugares remotos, não só em outros países, mas no nosso próprio país, e doam o seu tempo, e doam até seus bens, e nem sempre eles estão contentes, ou nem sempre eles saem de lá felizes. Alguns saem realmente muito tristes, alguns deixam de ter parte dos seus bens e não têm aquela parte doada retribuída. Não tem de volta. Mas eles fazem assim mesmo porque eles querem abençoar as pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina, de nós fazermos sem esperar nada em troca. Mas o mundo não é assim. O mundo não age dessa forma. Esse relato de Lucas deixa bastante claro, né, que o julgamento de Jesus, outra coisa que fica claro, né, é que o julgamento será inevitável, assim como as bênçãos e recompensas futuras e presentes também serão inevitáveis. Então esses são alguns contrastes, né, que nós vemos nesse relato de Lucas.
Um outro ponto interessante é que se quando nós olharmos lá para o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele está falando ali justamente do Sermão do Monte, o capítulo 6 vai mostrar Deus como Pai. E mostra o capítulo 7, e no capítulo 7 mostra Deus como um juiz. E essa é uma dificuldade também que as pessoas têm de ver Deus tanto como Pai como juiz. Parece que há uma incompatibilidade de aceitação de que Deus é Pai e juiz. Ou seja, Ele abençoa, mas Ele também julga. As pessoas ou dizem que Ele é um, ou dizem que Ele é outro. Se Ele é juiz, então como um juiz pode amar? Há uma dificuldade de abraçarmos isso. E a única, na verdade, condição de nós entendermos isso é se nós andarmos no Espírito, porque é o Espírito quem nos ajuda a compreendermos e vermos e recebermos Deus tanto como Pai como juiz. Amém? Isso deve trazer temor ao nosso coração, porque o nosso Pai, né, se o seu pai natural, quando você era criança, você pisava na bola, mas não é dar aquela pisadinha na bola, você pisava com os 2 pés na bola, ele vinha lá com uns era vara de marmelo, outros era um chinelo, né? O chinelo teleguiado, né? As mães tinham chinelo teleguiados, né? O filho saía correndo, fazendo curva, a mãe, 3 quilômetros depois, puf, né? Pegava na cabeça do menino, né? Quando o pai corrigia, se o seu pai natural corrigia, você acha que Deus, que é o nosso Pai, também não vai nos corrigir? Hebreus fala sobre isso, que Ele corrige todo aquele que se chega a Ele. Amém? Mas, voltando para Lucas aqui, ele está apresentando como deve ser a nossa conduta, que deve de fato contrastar com a conduta daqueles que não foram alcançados por Jesus. E a gente tem que entender que essa conduta é uma resposta ao amor de Deus, amém? Por ter nos tirado das trevas, ter nos libertado por meio de Jesus. E é uma conduta que, de fato, vai trazer bênçãos para nós. Existem bênçãos reservadas e garantidas por Jesus ao obedecermos aos seus mandamentos e a sua palavra. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está que a Bíblia fala que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se Ele prometeu que vai nos abençoar, se nós andarmos e permanecermos nele, por causa dele, do nosso amor por Ele, nós também podemos ter a esperança de que seremos abençoados aqui, tanto aqui como na eternidade. Ok? Tudo bem até aí? E logo após apresentar então esses contrastes, Lucas apresenta as bem-aventuranças, depois apresenta os contrastes, né, entre a vida daqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não estão vivendo sob o seu governo. Ele registra então essa parábola que está no verso 39, que nós já lemos, que demonstra uma grande necessidade que nós temos. Primeiro, nós temos a necessidade de ter a capacidade de julgar com sabedoria todas as questões da vida e até mesmo as questões espirituais. Nós temos dificuldade desse julgamento, de termos esse julgamento. E também ele mostra o perigo da falta de clareza em nossa visão espiritual. Ele, quando apresenta essa parábola, né, ele mostra claramente que há uma dificuldade em nós. É claro também, daqui a pouco a gente vai ver, há uma questão dos fariseus aqui também, mas nós temos uma dificuldade de percebermos e entendermos as questões espirituais. Mas essa capacidade de julgar vem do próprio Espírito, vem do próprio Senhor. Ele nos ajuda a julgarmos as questões da vida como um todo e nos ajuda a julgarmos as questões espirituais, a entendermos ou compreendermos termos discernimento. Talvez essa seja a melhor palavra, termos discernimento. Na parábola anterior que eu ministrei,
uma das ênfases que eu dei foi a questão da maturidade, né, que estava por trás ali daquela parábola. E talvez hoje o que esteja por trás dessa parábola seja justamente discernimento espiritual. Hebreus 5, vamos só dar uma olhadinha aqui em Hebreus 5, Hebreus 5, versos 13 e 14, diz assim: qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Talvez eu possa relacionar esse texto com a parábola anterior, né? Que fala a ênfase que eu dei sobre maturidade. Mas olha o verso 14, ele fala: mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Então essa distinção, esse discernimento de perceber o bem e o mal, e não só perceber o bem e o mal, mas saber fazer a escolha por aquilo que é o bem, em detrimento daquilo que é o mal, é algo que nós recebemos do Espírito. E ele fala aqui de faculdades, né? Não é o curso de administração, que foi o que eu fiz, né? Não é o curso de contabilidade, ou seja, qualquer outro, medicina, ou curso de direito. Não é essa faculdade que ele está falando. Ele está falando, a faculdade aqui é justamente a capacidade de compreensão, é a capacidade cognitiva mesmo. Capacidade de compreensão, capacidade de entendimento. E quando Deus nos dotou com essa capacidade, e quando nós nos submetemos e somos dirigidos pelo Espírito, então Ele usa essa capacidade que Ele mesmo nos deu para percebermos aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, e nos ajuda a escolher aquilo que é o bem. Amém? Essa parábola, então, voltando lá para Lucas 6,39, essa parábola fala de um guia cego. Um guia que não enxerga com clareza e não tem essa diferença moral, né, que a gente acabou de ler aqui em Hebreus. Ele não consegue fazer essa distinção moral entre aquilo que é o bem e o mal. E ainda pior do que isso, ele não enxerga com clareza espiritual as direções e os ensinamentos de Deus. E talvez ainda um estágio ainda pior, além dele não enxergar, além dele não perceber essa diferença, ele rejeita as direções e os ensinos de Jesus. E ele acaba ainda por conduzir outras pessoas a terem o mesmo tipo de raciocínio, pensamento e entendimento que ele mesmo tem. Uma pessoa cega, um guia cego, né? Ele é como os fariseus. Na verdade, Jesus está falando, um dos propósitos de Jesus aqui é falar contra os fariseus mesmos, porque os fariseus e os escribas, né? Porque eles eram os guias espirituais do povo até então. O povo parava para ouvir os fariseus, parava para ouvir os escribas, porque eles estudavam a lei, eles estudavam a palavra de Deus, e eles eram considerados como as pessoas mais santas e mais devotas da sociedade naquela época. E eles, né, a Bíblia está cheia dos exemplos, né, que eles andavam com suas roupas e penduravam os mandamentos, né, para não esquecer nenhum. E era tão fácil, né, porque Deus não deixou tantos mandamentos assim lá no Antigo, acrescentando um monte de coisas, e aí eles se perderam em todos esses acréscimos, sob a prerrogativa de não desagradar a Deus. Eles acrescentaram coisas que Deus não havia pedido e exigiam isso do povo. E por eles terem se perdido na essência da palavra de Deus, eles se tornaram guias cegos, porque eles não conseguiam mais ver nem mesmo o próprio Deus, além de todos aqueles preceitos humanos que eles mesmos estabeleceram. Jesus, como eu disse, então, ele está fazendo uma menção clara aqui aos fariseus e aos escribas, né, que tinham suas tradições de justiça, santidade, piedade, compaixão,
mas eles eram incapazes de conduzir o povo para uma vida que agrada a Deus. Os fariseus, eles também demonstravam ter uma certa capacidade de liderança, né? Mas como eles não enxergavam as suas próprias debilidades, né, isso se fortalecia pelo próprio povo considerá-los, né, e declarar isso, né, que eles eram homens santos, tal. Por eles não enxergarem suas próprias debilidades e seus próprios pecados que haviam em suas vidas, eles acabaram se tornando também reprováveis diante de Jesus. Eles se orgulharam, os fariseus e os escribas, eles se orgulharam de uma forma muito intensa, a ponto de julgar as pessoas que não viviam de acordo com aquilo que eles acreditavam. Julgaram o próprio Jesus, né, condenando muitas práticas de Jesus. E eles, na verdade, eles só acompanhavam Jesus para ver o que Jesus ia fazer de errado. Para depois falar, ó, você não segue, nem você nem seus discípulos seguem as tradições, as nossas tradições. E as nossas tradições honram a Deus, as nossas tradições é que glorificam a Deus. Então, se vocês não observam as nossas tradições, então vocês não estão glorificando a Deus. Este era o pensamento dos fariseus e dos escribas. Eu peguei uma frase aqui do Sinclair Ferguson, no livro O Sermão do Monte. Ele diz assim, né, falando justamente dessa questão do pecado e do homem, né, que não enxerga a sua própria vida. Ele fala, seu pecado o dominou tão profundamente que este homem tornou-se cego à própria iniquidade, sensível ao dos outros, né, aí ele se coloca como juiz, né, porque ele é sensível à iniquidade dos outros, ao pecado dos outros. Sensível ao dos outros, ele está insensível ao pecado em seu próprio coração. Então, ele consegue perceber o pecado no outro, mas não consegue perceber o pecado em si mesmo. Ele é cego. E ele acaba guiando outros dessa forma, sendo alguém cego. E a desgraça de quem é um guia cego, e a palavra é essa mesmo, a desgraça de um guia cego, é que eles interpretam as Escrituras à sua própria vontade e adaptam essa interpretação de como eles devem viver para Deus, eles mesmos estabelecendo como devem viver para Deus. Toda vez que nós interpretamos as Escrituras e nós o fazemos de uma forma que nós determinamos como nós vamos agradar a Deus, nós estamos nos perdendo na essência da palavra. Estamos sendo os nossos próprios guias cegos. Está dando para entender ou não? O guia cego, ele não compreende, não só a conduta, mas ele não compreende a dinâmica que o reino exige. Um guia cego e sem discernimento espiritual, olha só, ele não admite ter que tratar com justiça aqueles que são injustos com ele. Um guia cego, ele não ama os seus inimigos, antes ele quer buscar vingança. Ele não só quer, como busca a vingança. Um guia cego não faz o bem aos que o odeiam, ele ama somente os que o amam. Um guia cego não abençoa e nem ora pelos que o maltratam, a não ser que ele vai orar para pedir punição, né? Deus, faz cair um raio na cabeça dele. Olha o que ele me fez. Essa é a oração de um guia cego. Um guia cego, ele não dá a outra face. Ele nem sabe o que é isso, né? Dar a outra face. Ele pede a outra face do outro, mas ele não dá a outra face. Um guia cego, ele não é generoso. Ainda que ele dê muito dinheiro, não há generosidade nisso. Por quê? Porque ele espera receber algo em troca. Alguém que é generoso, ele faz por amor a Deus. Ele não faz para receber algo em troca. Mas um guia cego, ele não é generoso. Mas ele exige generosidade. Não é? Se alguém não é generoso com ele, então ele condena.
Então ele julga. Né? Como dizem hoje em dia, né? Esse é mão de vaca, né? Que é fechado, né? Ele fala que o outro é mão de vaca, mas ele se justifica e fala, não, isso aqui eu recebi, então é para eu usar para o Senhor. Ele não é generoso. Não há generosidade em seu coração. O guia cego não suporta os princípios do reino. Todos esses princípios que estão aqui em Lucas 6, ele não suporta. Ele rejeita. Ele chega quase ao ponto de odiar. Porque esses princípios confrontam aquilo que ele mesmo é. Os ensinos de Jesus confrontavam os fariseus e os escribas. Eles chegavam a ranger os dentes. Em alguns momentos que Jesus trazia alguns ensinos que confrontavam esses fariseus e escribas diretamente, eles chegavam a se juntar falando, a gente precisa fazer alguma coisa para matar esse homem. Eles de fato odiavam, porque eles não suportam os princípios do reino. Eles querem ter o poder de reivindicar e exigir que Deus faça alguma coisa. Continuando, né? O que há, ou melhor, se há guias cegos, também existem aqueles que querem ser guiados por guias cegos. São aqueles que têm comichões nos ouvidos, né? Como o Novo Testamento fala. Paulo fala, né, sobre isso. Pessoas que querem ouvir somente aquilo que agrada, somente aquilo que satisfaz o ego, somente aquilo que realmente que não confronta o pecado. Eles têm fome e sede, mas não de justiça. Eles têm fome e sede de vingança. Aquele que não te ajudou quando você estava embaixo, quando te vê lá em cima vai lamentar. Eu não lembro a letra direita, mas é mais ou menos essa a ideia. É vingança que eles querem. Senhor, me abençoa. Mas quando ele fala, Senhor, me abençoa, não é que ele está desejando viver uma vida que agrada ao Senhor, e como consequência de viver uma vida que agrada ao Senhor, então, fatalmente, né? Se é que eu posso usar essa palavra fatal, né? Mas certamente ele vai desfrutar das bênçãos de Deus. A Bíblia fala claramente que o Pai das luzes, ele é galardoador. Do alto é que vem todas as coisas boas. Tiago fala sobre isso. Mas aquele que é guiado por guias cegos e quer ser guiado por guias cegos, ele não tem esse desejo de ser abençoado pelo fato de estar andando e vivendo uma vida que agrada a Deus. Ele quer ser abençoado para que o outro veja que ele é abençoado. Eu sou abençoado. Você não vive para Deus, você não obedece os mandamentos, por isso que você está aí nessa pindaíba. Ai de mim. Aqueles que querem ser guiados por guias cegos, eles buscam as coisas e a fama deste mundo, em detrimento das coisas do alto. Eles não estão preocupados com as coisas do alto, a não ser que possam experimentar e viver essas coisas do alto aqui, agora e só. Não há um anseio, um desejo pela eternidade. E como tudo isso, né, de alguma forma, tem a ver com a nossa própria vida. Então, eu falei um pouco aqui sobre todo esse panorama que Lucas traz, né, das bem-aventuranças. Tudo isso está dentro do contexto do Sermão do Monte. Lucas fala das bem-aventuranças, ele fala dos contrastes que existem entre aqueles que estão no reino e aqueles que não estão no reino. Ele fala de como as pessoas que não estão no reino, como que elas agem e o que elas de fato esperam. E aí ele vai falar então do guia cego, que parece que no meio de tudo isso não tem muito sentido, mas a realidade é que aqueles que são cegos, eles, como eu já disse, e eu vou repetir, eu já falei, vou repetir, né? Essas pessoas, elas interpretam mal as Escrituras. Elas interpretam mal as ordenanças e os mandamentos de Deus. Elas fazem a sua própria interpretação, e porque elas fazem a sua própria interpretação, então elas
são cegas e acabam guiando outros cegos. A Bíblia fala que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Não é isso que a Bíblia fala? Bom, vamos lá para Mateus, capítulo 6, no verso 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Olha só, quando Jesus, e aqui também está no contexto do Sermão do Monte, quando Jesus diz que nós precisamos entender e observar se aquilo que está iluminando a nossa vida é de fato aquilo que vem de Deus, ele está falando que há um perigo se nós não percebermos que estamos obedecendo e seguindo aquilo que o Senhor nos ordenou. Se a nossa conduta de vida não estiver em conformidade com aquilo que o próprio Jesus nos ensina, a luz que é em nós são trevas, e nós estamos caminhando para o abismo, ao invés de estarmos caminhando para o Senhor. Consegue entender isso? Nós precisamos perceber claramente que nós estamos andando em conformidade com a palavra de Deus. Nós não podemos nos enganar. Por isso que eu estou dizendo que essa parábola aqui, ela diz respeito a discernimento espiritual. Nós precisamos ter discernimento das Escrituras. E é o Espírito Santo quem nos traz esse discernimento. É o Espírito Santo quem nos mostra as verdades que estão contidas em cada palavra desse livro. É o Espírito Santo, como o próprio Jesus disse, e nós estudamos com o pastor Silvio e o pastor Samuel, lá em João, é o Espírito Santo quem nos conduz a toda a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É o Espírito Santo quem faz isso. Se nós não dependermos do Espírito Santo, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, tudo aquilo que nós pensarmos acerca das Escrituras serão trevas. Porque será uma própria interpretação, será uma interpretação minha, será aquilo que eu penso acerca de Deus, será aquilo que eu penso acerca da maneira como Deus age, será acerca daquilo que eu penso, da forma como Deus quer ser agradado. E quando eu interpreto dessa forma, eu estou sendo o meu guia cego, que estou me auto-guiando para o abismo, para a perdição. Essa parábola, ela também, para nós, mostra a dificuldade que nós temos de identificarmos e classificarmos se as nossas condutas, né, e a nossa maneira de viver é aprovada ou não por Deus. Nós temos dificuldade. Quantas vezes você já não parou e falou: Senhor, será que eu estou vivendo para a Tua glória? Será que aquilo que eu estou fazendo realmente está te agradando? Nós temos esse tipo de dúvida. Nós temos porque a gente tem incertezas no nosso coração. Porque a gente olha para a gente mesmo. Quando a gente olha para a gente mesmo, essas incertezas estão gigantescas dentro de nós. E a gente tem, de fato, dificuldade, muitas vezes, de perceber que se a nossa vida está ou não agradando a Deus. E se nós temos essa dificuldade, muitas vezes nós chegamos a ter uma conduta que vai desagradar a Deus, mas a gente não vai perceber isso. A gente não vai conseguir ver, nós não vamos ter discernimento se a nossa maneira de viver está agradando a Deus. E muitas vezes nós abraçamos uma conduta que desagrada ao Senhor. E é necessário nós dependermos do Espírito Santo para que Ele abra o nosso entendimento. Nós sempre oramos dessa forma. Principalmente quando nós vamos começar a ministrar a palavra aqui, a gente sempre pede para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Paulo ensinou sobre isso. Porque a nossa mente está obscurecida, os nossos olhos estão obscurecidos por conta do pecado. O escritor aos Hebreus diz do pecado que tenazmente está em nós, né? que é como uma segunda pele.
Isso dificulta a nossa visão espiritual. Isso dificulta percebermos se estamos ou não agradando a Deus. Eu não vou falar aqui de critérios para a gente saber se está agradando a Deus ou não. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o Espírito Santo, Ele quer vir sobre nós. E da mesma forma como Jesus curou muitos cegos, Ele quer curar a nossa cegueira espiritual. Ele quer permitir, ou Ele quer nos dar a capacidade de vermos como de fato nós devemos viver no dia a dia para agradá-lo. Nós pertencemos ao reino, nós somos cidadãos do reino de Deus. Ele nos fez cidadãos do reino de Deus. E sendo parte desse reino, como eu já disse, existe uma forma de viver, existe uma conduta exigida. Não é proposta, é exigida. Aquele que está no reino tem sobre si uma exigência de viver em conformidade com as leis e mandamentos desse reino. Isso não é difícil de nós entendermos. Nós estamos no Brasil e existem leis que regem a sociedade, ou pelo menos deveriam. Se você vai para outro país, querendo viver como você vive aqui, fazer as coisas como você vive aqui, lá eles têm a legislação deles, e algumas coisas que são permitidas aqui, ou que não são punidas aqui, lá é punida. Às vezes a gente se indigna quando a gente vê alguém que vai para um país onde algumas das leis são rigidamente executadas. Aí a pessoa faz alguma coisa lá, um brasileiro faz alguma coisa lá, e a gente fica: nossa, mas precisava de tanto? Nossa, mas que injustiça! Ah, mas ele foi preso só porque ele estava com algumas drogas na mala? Precisa de prisão perpétua porque ele foi pego com só 700 quilos de drogas? Existem países que o tráfico de drogas é punido com prisão perpétua, e em outros é punido com a morte. As pessoas são julgadas e são sentenciadas à morte. Mas por quê? Porque ela acha que pode fazer lá o que faz aqui. Ela acha que pode chegar lá e falar: bom, se eu for pego, eu já tenho com um dinheirinho aqui separado, né? Mas tem pessoa desonesta em todo lugar do planeta, né? Se encontrar um ser humano em Marte, vai ter gente ruim lá. Vai ter gente... vai olhar e dizer: não, você é brasileiro, você não é marciano, você é brasileiro. Né? Mas tem gente ruim em todo lugar. Tem gente corrupta em todo lugar. Mas também tem gente honesta em todo lugar. Tem gente que é um bom oficial de justiça em todo lugar, que não vai se corromper, que vai cumprir a lei. E se você vai para um outro país e você não observa a lei, você será punido por isso. E não adianta você falar: eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou irlandês. Não, aqui você é criminoso. E você vai cumprir com as penas. Há uma pena para aquilo que você cometeu. E às vezes a gente acha que, pelo fato de estarmos no reino de Deus, a gente pode: beleza, agora estou no reino de Deus, agora é festa. É festa no reino de Deus. E vamos que vamos viver de qualquer jeito. Não, não é assim. Há uma exigência de vida, há uma exigência de conduta. E nós precisamos entender isso. E como a gente pode entender isso sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo é impossível. É impossível viver uma vida que agrada a Deus sem o Espírito Santo. Paulo diz que, assim como o homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece a Deus e conduz o homem às profundezas do coração de Deus. Somente o Espírito Santo sabe aquilo que agrada a Deus. Nem mesmo a maneira como eu escolho adorar a Deus, de fato pode estar agradando a Ele. Porque Ele exige uma maneira de adorá-lo. Não é só porque eu levanto as mãos, porque eu canto algumas músicas boas. Não é isso. Existe uma maneira de adorar a Deus. E cantar e levantar as mãos são algumas das formas de expressão de adoração. Não é vida de adoração. Porque senão aquele que não canta, aquele que não levanta a mão, né,
não adora? Não, não é isso. Mas a forma de viver e adorar a Deus, ela é determinada e estabelecida pelo próprio Deus. E o Espírito Santo é quem abre o nosso entendimento para a gente compreender essas coisas. Amém? Nós temos essa necessidade, então, de termos uma visão clara da vida que nós devemos ter. Em toda a Bíblia fica claro, né, que nós temos essa dificuldade de discernimento. Mas mostra também que nós temos uma esperança, como eu já disse, a esperança do próprio Espírito que age em nós e através de nós. Eu quero citar só 2 exemplos aqui, de pessoas que acabaram, por falta de visão, elas acabaram morrendo. Uma é o sacerdote Eli. Lá, você não precisa abrir, mas 1 Samuel capítulo 3, fica claro ali, né, mostra claramente como a sua visão natural, sua visão comum, né, sua visão física, foi se perdendo ao longo do tempo, mas essa falta de visão física era um reflexo da sua falta e perda de visão espiritual. Ele não conseguia ver nem mesmo os pecados que os seus filhos cometiam. Ele não conseguiu perceber a maneira como o povo estava vivendo. Ele estava ali exercendo a sua função, fazendo a sua obrigação de sacerdote, mas ele não tinha visão espiritual. Por fim, ele acabou morrendo cego. Não morreu por causa da cegueira, né? Morreu por causa da sua, talvez, glutonice, né? Porque ele era gordo, mórbido inclusive, e acabou caindo lá da laje lá e morreu quando soube o que tinha acontecido com a arca. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que ele foi perdendo a sua visão espiritual, e ele não percebeu que ele estava perdendo a sua visão espiritual. Quando ele se deu conta, no caso dele, já foi tarde. Outro que perdeu a sua visão foi Sansão. Ele deixou de observar aquilo que Deus havia ordenado para ele, entregou o segredo da sua força, e quando ele foi preso, a primeira coisa que fizeram foi furar-lhe os olhos. Ele perdeu a sua visão, e no final da sua vida, né, ele lá destruindo lá aquelas colunas, ele acabou morrendo ali, mas ele morreu cego também. Ambos perderam a visão, e a morte desses dois, a gente pode dizer que de fato foi trágica, né? Imagina alguém morrer porque caiu de uma laje e teve um traumatismo. Outro morreu porque os escombros, né, ali do templo ali caíram sobre ele. Mas o retrato disso para nós é que, se nós não andarmos segundo a direção do Espírito Santo, o resultado será, de fato, morte, separação de Deus. É o que Jesus fala aqui nessa parábola, no final da parábola, aqui no verso 39, ele fala: por acaso um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão em um buraco? É certo que vão cair num buraco. É um cego guiando outro cego. Em meio a tudo isso, como que Jesus se apresenta para nós? O verso 40 diz, de Lucas 6: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Jesus, em meio a esta questão dos guias cegos, ele se apresenta como a nossa única solução e esperança para nós não perdermos a nossa visão espiritual, para nós sairmos da cegueira espiritual. A gente precisa deixar de seguir os guias espirituais que não entendem o princípio bíblico,
que não entendem a palavra de Deus, mas se colocam como se fossem especialistas, como se fossem realmente mestres. Quando Jesus fala aqui, no verso 40 que a gente acabou de ler, que o discípulo não está acima de seu mestre, é claro que há duas questões aí importantes, né? Porque se o mestre for um cego, né, qual vai ser um cego sem discernimento espiritual? Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser que aquele que o segue também será como seu mestre, um cego espiritual. Por outro lado, se o mestre tiver visão e discernimento espiritual, aquele que o segue também terá visão e discernimento espiritual. É por essa razão que Jesus mesmo nos chama para nós aprendermos com Ele. Amém? Ele nos chama para nós recebermos dele esse discernimento e visão espirituais. Apocalipse capítulo 3, eu quero que você abra esse verso, por favor. Jesus nos dá um conselho. Apocalipse 3, verso 18. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim: eu te aconselho que compras de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E olha o final: e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Jesus começa falando sobre o conselho. Eu não vou falar aqui sobre todos esses 3 pontos aqui, mas só quero enfatizar essa última parte, que Jesus nos aconselha a comprarmos dele colírio para os nossos olhos, para que a gente possa enxergar claramente.